Oi, pessoal, aqui é o Samuel Chaves e hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de utilização do PKCDK como sensor ultrassom. Então, aqui nós estamos utilizando o modelo HC-SR04. Ele é um sensor ultrassom. O que o sensor ultrassônico faz? Ele tem a capacidade de emitir e ler ondas ultrassônicas. Então, através disso, ele consegue detectar distâncias entre objetos. Mas como que vamos utilizar ele no PicSDK? Primeiro, nós temos que conectar o sensor à nossa placa, que eu estou usando a Raspberry Pi cuidado. Vamos conectar o sensor no VCC, aqui no 3.3, o nosso GND, que é o nosso negativo, terra, o GND, e agora os pinos trigger e egg, que é o nosso pino emissão, trigger, e o nosso pino de leitura do egg, trigger. O trigger eu coloquei no pino 28 e o app eu coloquei no pino 27. Agora para o código. Primeiro nós chegamos na inclusão das bibliotecas. Adicionamos a biblioteca stdio, que adiciona as funções básicas de entrada e saída, como printf, scanf. Include picacdlib, que nos permite utilizar as funções básicas do PKCDK. Hardware GPIO, que nos permite usar as funções de GPIO da Raspberry Pi Pico e o hardware time para podermos usar um temporizador e marcarmos o tempo. Depois disso, nós definimos os pins. Aqui, como vocês viram, a gente colocou no pino 28 o trigger e o 27 o eco. Definimos aqui pelos constantes para facilitar o nosso uso deles. E chegamos na nossa primeira função. Vou até isolar ela aqui. Nossa primeira função é enviar por filtração. Ele liga o pino trigger, que é o nosso pino emissão, com deixa ele ligado por 10 microsegundos. Vocês podem ver aqui que é o S, é microsegundos. E por fim, a gente desliga o pino. Então, nós vamos emitir uma onda de um tamanho de 10 microsegundos. Uma onda ultrassônica de 10 microsegundos. Agora, qual a próxima função? A próxima função é a função medir tempo é. Então, vamos aqui, vamos isolar ela de novo. E o que essa função faz? Primeiro, ela fica no while, enquanto o pino eco é igual a zero. Então, ele fica esperando até que o pino eco detecte alguma coisa e termine esse loop. Então, ele vai ficar vendo aqui o pino eco como zero. E quando ele enxergar alguma onda ultrassônica, ele vai dar um e vai fechar esse loop. E vamos marcar o início da onda ultrassônica. Quando de tipo absolute time, vamos fazer a variável início e marcar um tempo absoluto. Depois disso, nós colocamos outro while, só que agora, enquanto P no eco é igual a 1, então enquanto a onda estiver passando, vai ficar aqui nesse loop. E depois que a onda terminar e o pino eco voltar a zero, nós vamos marcar o fim da onda, com absolute time t, fim, pegando outro tempo absoluto. E como uma função medir tempo é uma função limit, nós temos que retornar. Então, retornamos absolute time de s, que é a diferença em microsegundos, do início ao fim da onda. Agora, qual a próxima função? Cara, depois de enviarmos o pulso, depois de medirmos o tempo, nós precisamos aplicar isso em uma outra função, que é medir tempo de distância. Essa função, ela vai enviar o pulso ultrassônico, vamos só pensar um exemplo aqui, enviar o pulso ultrassônico de 10 microsegundos. Vamos guardar em uma variável 2032, com o nome duração microsegundos, usando a função medir tempo é, que vai retornar a diferença do início e fim da onda. E assim partimos para o cálculo da distância.
Guardamos aqui na variável distância a duração em microsegundos e cálculos em aqui, que é a duração em microsegundos vezes a velocidade de som, que aqui a gente colocou como 0,0340, 343, dividido por 2. Nós dividimos por 2 porque a onda ela precisa ir e voltar. Então, nós temos que dividir por 2. E, como é uma função, nós retornamos a distância. Agora que nossas questões estão declaradas, é só colocar tudo no meio. Primeiro, temos que passar pela parte de inicialização dos pinos. STDIO, nós inicializamos toda a placa. GPU init, inicializamos um pin, aqui o pin trigger. GPU 7 definimos o tipo de pin, aqui o pin saída. GPU put, a gente desliga o pino trigger para ter certeza que ele não vai enviar no pino. Aqui inicializamos o pino do eco. Definimos o pino como um pino de entrada. Colocamos um sleep para dar um tempo para a placa inicializar, um segundo. E colocamos um looping. Esse looping, ele vai guardar a distância da função medir distância centímetro e vai imprimir o nosso monitor serial. E por fim, colocamos um sleep ms, só para não ficar tão rápida a leitura, a leitura do sensor. Então, vamos inicializar aqui o código. Como vocês podem ver, já está mostrando aqui a distância. Aí eu estou em cima do YouTube. Eu posso mexer aqui e a distância vai alterando, aparecendo no monitor serial. Então, essa é uma implementação. Você é ultrassônico. Muito obrigado. Até a próxima aula.